Eu tenho uma pergunta simples e básica para você. Quem você pretende ser daqui a 10 anos? Onde e como você pretende estar? Eu nasci em 1972. Isso quer dizer que a minha formação mais intensa aconteceu nos anos 80. Foi nos anos 80 que eu concluí o meu ginásio, que equivale hoje ao ensino fundamental, e também concluí o segundo grau, que hoje seria o ensino médio. O mundo dos anos 80 era muito menor do que o mundo de hoje. Nos anos 80, esse mundo você conseguia ver apenas da sua janela. Isso para você perceber o quanto o acesso a ele era limitado. Nos anos 80, os espaços, as distâncias eram enormes. O deslocamento demorava muito ainda aqui no Brasil. Viajar significava se deslocar fisicamente através de um avião, mas isso era para quem tinha muito dinheiro. Através de um automóvel, para poucas pessoas que tivessem alguns recursos. Mas na grande maioria, viagem mesmo era de ônibus. Algumas pessoas usavam para trabalhar trens, outros barcos, mas grandes deslocamentos, na maioria das vezes, eram feitos de ônibus. Para você perceber, para ir daqui do Rio a São Paulo, você levaria 6 horas para ir, mais 6 horas para voltar. Então, se você tivesse um trabalho para fazer em São Paulo, você deveria disponibilizar pelo menos 24 horas para poder contar aí o deslocamento que você faria. Nos anos 80, já havia um livrinho chamado Agenda. Agenda. A definição de agenda, final dos anos 70 e início dos 80, era um livrinho onde diariamente se escreve tarefas a ser executadas. Nos anos 80, a agenda era coisa de profissional. A agenda era coisa de gente importante. Quem tinha agenda pensava em tarefas a curto prazo, no sentido de que você anotaria para não esquecer, ou você coordenaria os seus horários durante o dia. Mas quem usava agenda nos anos 80? Eu não usava agenda nos anos 80, até porque você ter uma agenda era relativamente caro nos anos 80, não é como os dias de hoje. Então a agenda era usada por poucas pessoas. Depois inventaram a chamada agenda escolar, que a gente recebeu, mas na realidade não sabia muito bem o que fazer com ela. E passava o ano inteiro sem você anotar uma coisa sequer nessa agenda. Então perceba, a agenda, embora já existisse nesse período, ela não tinha a força, né, a popularidade que se tem nos dias de hoje. A agenda nos anos 80 era igual a tarefas a serem executadas. Era agenda, como eu falei, de curto prazo, agenda momentânea. Mas nós agora estamos num mundo, né, que é totalmente diferente daquele mundo no qual eu fui forjado. Totalmente diferente. Já nos anos 80, o PC foi popularizado. Nos anos 90, chegou a internet e, posteriormente, a grande ligação, né, do mundo em rede. Né? E hoje se fala muito em redes sociais. Perceba, essa conexão que aconteceu no mundo contemporâneo, essa conexão mudou completamente a mentalidade do indivíduo e também as suas relações com as pessoas, com o mundo que está ao seu redor. Então, se eu disse para você que nos anos 80 as distâncias eram enormes, agora, por causa da tecnologia, essas distâncias foram
encurtadas. Se nos anos 80 havia um mundo cheio de fronteiras, essa revolução tecnológica, ela fez com que essas fronteiras fossem deslocadas ou até simbolicamente desfeitas. Nós, hoje, temos contato com o mundo inteiro, na palma da nossa mão. E ter contato com esse mundo significa ter contato com uma diversidade. Diversidade religiosa, diversidade de pensamento, diversidade de emoções, de gostos, diversidade cultural, sabe? Formas de ser e fazer. Nós estamos em contato com isso o tempo inteiro. Não somente isso, não é? Esse contato com o mundo que hoje é rápido, em fração de segundos, você sai do seu país, vai para o outro virtualmente, você conversa com pessoas do outro lado do mundo, você faz reuniões, como tem acontecido hoje nesses tempos de pandemia. Esse contato que foi encurtado, né, e intensificado, ele acelerou a história. A história anda no nosso calcanhar. A gente acha que compreendeu a história hoje. E amanhã a história já nos traz novos conceitos, novas realidades que a gente precisa se ajustar ao mundo. Ele está cada vez mais dinâmico, cada vez mais acelerado. A vida que a gente vive hoje é uma vida desenfreada. Desenfreada. Mais do que nunca, nós precisamos de uma agenda. Mais do que nunca, nós precisamos de uma agenda. E a agenda é importante para quem pretende responder à pergunta que eu fiz no início. Aonde se quer estar daqui a 10 anos? O que se quer ser daqui a 10 anos? Bill Hybels faz uma ilustração muito interessante no seu livro Simplifique. E ele diz assim: pegue um balão e suba. Suba tão alto nesse balão e quando você estiver bem lá em cima, olhe para baixo e veja a estrada da sua vida. Perceba o ponto de chegada, o ponto de partida e o ponto de chegada. E veja exatamente aonde você está. Você está no caminho certo para chegar onde quer? Ou você está em algum desvio? Se você não estiver na estrada, provavelmente você não vai conseguir chegar aonde você quer. O que isso tem a ver com a agenda? Nós vivemos num mundo completamente diferente do mundo dos anos 80, mas ainda queremos usar a agenda como se fosse uma agenda dos anos 80. Nós queremos simplesmente anotar na agenda coisas para fazer. E necessariamente as coisas que teremos para fazer estarão ligadas àquilo que devemos ser ou que queremos ser. Então, meu convite é para você revisitar a sua relação com a sua agenda, a sua relação com ela. Deixe de escrever na sua agenda somente coisas para fazer. Coloque nela atividades que tenham a ver com o ser. Todos nós precisamos de agenda, senão esse mundo acelerado ele vai nos dominar e vai nos arrastar de um lado para o outro. Mas como você deve tratar a sua agenda? A palavra prioridade é uma palavra importante para quem quer realmente dominar a sua agenda. Prioridade. Aquilo que você prioriza, aquilo que é fundamental para você, aquilo que é relevante para que você seja quem você realmente quer ser, deve estar na sua agenda. E eu digo mais, deve ocupar os primeiros lugares. Os primeiros lugares. É como se eu desejasse ser um corredor, mas não colocasse na minha agenda treinamento para corrida. Como eu me tornarei um corredor? Como acontecerá o condicionamento físico
para que eu possa fazer uma corrida se isso não está na minha agenda? Você tem que pensar sobre isso. Você tem que pensar muito se você está no caminho certo. Entende? Ou se você está sendo arrastado por esse mundo louco, não é? Por esse mundo acelerado, por esse mundo de fronteiras completamente desconstruídas. Entende? Perdido no meio da diversidade. Existem coisas que são fundamentais para a sua agenda. A primeira coisa que deve estar na sua agenda é o descanso. Ah, mas não deveria ser o trabalho? Não, é o descanso. Se você não descansar, você não vai conseguir executar suas tarefas corretamente. Você não vai ter lucidez para isso, equilíbrio para isso. Então, na sua agenda, precisa ter um horário para você descansar. E você precisa respeitar esse horário, porque respeitar o descanso tem a ver com limites. Limites do seu corpo, da sua mente. Entende? Além do descanso, na sua agenda tem que ter um espaço para você desenvolver uma boa alimentação. Perceba, sem descanso não há força, não há discernimento para realizar tarefas. Sem alimentação também não há força, não há discernimento para executar tarefas. Muito pelo contrário, o seu corpo adoece, você fica mais sonolento e não consegue discernir bem as coisas. Você perde o equilíbrio. Então, na sua agenda, nunca negocie o seu momento de descanso e também o seu momento para parar e se alimentar corretamente. Entende? Isso tem que estar na tua agenda. É um compromisso consigo mesmo, com a sua saúde, com alguém que deseja ser alguma coisa daqui a 10 anos. Se você não descansar, se você não se alimentar direito, é bem provável que você não chegue a esses 10 anos. Além do descanso e da alimentação correta, na sua agenda tem que ter um espaço para atividade física. Atividade física por quê? Todas as pessoas podem praticar atividade física? Claro que com orientação médica, sim. Isso não tem a ver com estética, basicamente. O que eu estou falando tem a ver com condicionamento físico. Se o mundo que a gente vive é um mundo acelerado, desenfreado, é um mundo que exige muito mais de nós porque ele colocou em nós o senso de que temos mais tempo para executar tarefas, já que a comunicação está mais acelerada, já que os espaços foram encurtados e a gente fica se enchendo mais de compromisso, o nosso corpo tem que estar preparado para suportar uma jornada de trabalho. E se você não pratica exercício físico, provavelmente você vai padecer ao longo da sua jornada de trabalho. Então tem que ter na sua agenda um espaço para você praticar exercício físico. Mais ainda, além de descansar, se alimentar corretamente, praticar um exercício com orientação médica, na sua agenda tem que ter um espaço para relacionamentos. E aí eu quero falar sobre relacionamentos em 3 dimensões. Primeira dimensão, e aí falando aqueles que são cristãos, primeira dimensão é o relacionamento com Deus. Você precisa se relacionar com o divino. Você precisa ter momentos de silêncio, de meditação em Deus. Jesus disse isso. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Se relacionar com Deus é fundamental para que todas as outras relações da sua vida sejam saudáveis e bem estabelecidas. Então você precisa colocar na sua agenda investimento no seu relacionamento com Deus. Além do relacionamento com Deus, a sua família tem que estar na sua agenda. Essa é a segunda dimensão. Você precisa se relacionar
com sua família, com seus parentes, com pai, mãe, esposo, esposa, filhos, filhas, irmãos, irmãs. Você precisa se relacionar com a sua família, alimentar esses vínculos familiares. A Bíblia diz que aquele que não tem cuidados do seu, principalmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. E a terceira dimensão relacional é a dimensão profissional do trabalho. Na tua agenda também tem que ter horário para trabalhar. Respeite o horário, porque estabelecer o horário de trabalho tem a ver com limites. O horário de trabalho ele não pode fazer com que você perca um relacionamento com a família, com que você perca o relacionamento com Deus, porque se isso acontecer, você está perdendo a si mesmo. Ele não pode impedir você de descansar, não pode impedir você também de se alimentar corretamente, porque se você perder a sua saúde emocional, física, por causa do trabalho, para ganhar dinheiro, vai chegar um momento em que você vai usar o dinheiro que você ganhou para poder recuperar a saúde que você perdeu. Isso é totalmente contraditório. Percebe? Não é o mundo contemporâneo que controla a sua agenda. Quem controla a sua agenda é você. Só você pode decidir o que é importante. Só você pode escalonar as prioridades. Só você pode andar nessa estrada que realmente vai levar você a ser quem você deseja. Mais do que isso, a ser quem Deus quer que você seja. A ser mais humano. A viver uma vida mais tranquila, com fé, esperança e amor. Eu volto à pergunta. Quem você quer ser daqui a 10 anos? Onde e como você pretende estar? E eu acrescento outra. Você está no caminho certo? Pense nisso. Se a resposta for sim, bate aqui. Vamos lá. Se a resposta for não, saia desse desvio. Não ceda aos atalhos. Tenha paciência e caminhe estrada fora, porque você não está sozinho. Tá bom? Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.